Vamos começar o culto, amém? Vamos fazer uma oração, adorar a Deus. Quem está cansado aí, diga amém. Acho que todo mundo está cansado. Mas você vai fazer o seguinte, vai falar, sai sono, vai embora. Canseira, sono, né? Vamos buscar e se conectar com Deus, né? Que Deus possa renovar as nossas forças nesta noite, amém? Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui na tua casa nesta noite. O Senhor, obrigado, Pai, porque é uma oportunidade que nós temos. Deus, tu sabes, Pai, que muitos de nós tivemos tantos afazeres neste dia. Estamos até um pouco sobrecarregados e cansados, Senhor, da nossa rotina diária. Mas nós escolhemos estar aqui, Pai. O Senhor nos trouxe a este lugar. O Senhor tem nos trazido até a tua casa. Eu tenho certeza de que o Senhor tem uma bênção para cada um de nós, Pai. O Senhor é aquele que realmente honra o amor, a dedicação e a disposição do nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Possamos estar atentos, Senhor, que possamos estar dispostos a te adorar, a orar, a ouvir a tua palavra. Nós queremos que o Senhor tenha uma palavra para nós neste lugar, nesta noite. E que de forma alguma, Senhor, o inimigo venha roubar, Senhor, a palavra que será semeada neste lugar, no nosso coração, nesta noite. Possamos estar bem atentos, ó Deus, sóbrios diante do Senhor, Pai, para ouvir aquilo que o Espírito tem a dizer à tua igreja nesta noite. Que nós possamos prestar, Senhor, o nosso culto racional, como todas as vezes que nós nos reunimos aqui, Senhor, na tua... Nós prestamos o Senhor nosso culto racional, que ele seja feito da melhor maneira possível, Deus, mesmo diante de toda a nossa limitação. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nós sabemos que quando nós tiramos o pé da cama, Senhor, nós já cometemos tantos pecados e limitações. Nós somos humanos, Pai, e temos a tendência de falhar por pensamentos, por palavras, por atitudes. Mas nós pedimos que o sangue de Jesus, o seu Filho, possa nos limpar e nos purificar, para que nós possamos ter essa liberdade de sermos aceitos diante do Senhor, limpos, purificados, Pai, Deus, diante da tua presença. Nós oramos na convicção e na certeza de que o Senhor está nos ouvindo, está, Senhor, atento a cada um de nós, e que a nossa adoração e o nosso culto racional possa subir diante do Senhor como aroma suave e agradável a ti. No nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e agradecemos. Amém. Amém? Vamos adorar a Deus então? Dê ao Senhor aí o melhor que você puder nesta noite. Amém? Tua vontade. O vento sopra, só ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim o teu querer, leva-me na nuvem da unção. Eu quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito. O quê? Oh,
O vento sopra, só ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. O vento sopra, ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim o teu querer. Leva-me. Ao lugar da tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito. Contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai. Só sei que eu quero ir. Sopra. Senhor, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Te adorar, te adorar é o que eu preciso pra te mostrar quanto eu te amo. Sei que estás atento ao meu clamor. Recebe a minha adoração. Te adorar é o que eu preciso pra te mostrar quanto eu te amo. Sei que estás atento ao meu clamor. Recebe a minha adoração. Sopra em mim, vento do Espírito. Contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais. Só sei que eu quero ir. Sopra em mim, vento do Espírito. Contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais. Só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, Sopra em mim. Sopra em mim. Sopra em nós, Senhor, nesta noite. Aleluia. Sopra em mim. Sopra em nós, Senhor. Amém. Glória a Deus. Jesus, aleluia. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontramos
ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como quem? Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, o quê? Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias Por quê? da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Só tu és santo, tu és Senhor, não há outro, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como, e não há outro como Jesus. Só tu és. Cante ao Senhor. Tu és santo, Senhor, não há outro.
Mais uma vez nós declaramos: só tu és santo, tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como, não há outro como tu, Jesus, só tu és o Aleluia, glória a Deus, aplaudam ao Senhor, amém? Santo é o Senhor, não há outro como Jesus, aleluia. Você pode se assentar, passar a palavra para o pastor. Amém. A paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Que bênção, que bom podermos estar aqui uma vez mais na presença do nosso Deus, amém? Louvando, exaltando o seu nome. Vamos ouvir a palavra de Deus sendo exposta. Glória a Deus por isso. E vamos semear também, irmãos. Os irmãos que trouxeram suas ofertas em dinheiro, né, podem usar aí um envelope para contribuir financeiramente. E também, né, temos aí a chave Pix da igreja sendo projetado aqui para quem quiser usar, para quem estiver em casa e quiser semear também na obra do Senhor. Não deixe de contribuir, de dar sua oferta de amor. Amém? Então, a Simone e a equipe aqui vão cantar mais um louvor enquanto nós semeamos. Amém, irmãos? Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai, nós queremos te adorar, nós queremos bendizer o teu santo nome, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado de nós, Pai. E nós só temos que agradecer a ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela nossa igreja.
Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem abençoado o teu povo, Senhor, e nós somos gratos também porque o teu povo tem semeado, tem contribuído, tem sido fiel aqui na tua casa, Senhor. Nós te pedimos nesta noite que o Senhor venha repreender o devorador das nossas vidas, que o Senhor venha nos dar sabedoria, Pai, para conquistar e para administrar também aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Queremos também neste momento, Senhor, orar, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor, que será ministrada nessa noite. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha capacitar o nosso pastor, Senhor, que o Teu Filho seja um instrumento de Ti, ó Senhor, para falar aos nossos corações, ó Pai, que os nossos corações estejam preparados, ó Pai, ó Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Abençoe também, Senhor, a sala das crianças, ó Pai, ó Senhor, o professor ou a professora que estará com eles nesta noite. Senhor, que também seja uma bênção, Senhor, ó Pai, a palavra que eles irão receber, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, queridos. Muito bem. Então nós temos um foco, um objetivo, um propósito, e nós vamos seguir nessa direção então, nesta noite. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel. Hoje nós vamos continuar aqui no capítulo 19. Semana passada nós falamos sobre o final do capítulo 18 e iniciamos o 19. Hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho aqui no capítulo 19, mas ainda não vamos terminá-lo hoje. Então, peço que você abra a sua Bíblia aí. Na semana passada a gente foi até o versículo 15, né? Versículo 15. Então eu vou ler aqui, irmãos, agora, para começar. Eu vou ler os versos 14 e 15, tá? Para a gente relembrar aqui, como nós terminamos a palavra na semana passada. 2 Samuel 19, versículos 14 e 15, diz assim: Com isto moveu o rei o coração de todos os homens de Judá, como se fora um só homem, e mandaram dizer-lhe: Volta, ó rei, tu e todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão, ao rio Jordão. Judá foi a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Amém, queridos? Então, o tema hoje da nossa mensagem é o retorno do rei. Né? Quem gosta do universo aí do Senhor dos Anéis, né? Tem um livro e um filme chamado O Retorno do Rei. Então, hoje é o nosso tema aqui, o Retorno do Rei. Então, queridos, nós... Bom, você sabe que o filho de Davi, Absalão, ele se rebelou contra o próprio pai, e Davi e o grupo que se manteve fiel a Davi, não é? Derrotou Absalão e o grupo rebelde que se uniu a Absalão. E não só houve a vitória de Davi sobre Absalão, como também houve a morte, né, de Absalão. Então nós já falamos da morte de Absalão, a gente falou, né, de como Davi ficou afetado emocionalmente pela morte do filho, só para a gente relembrar aí. E
na semana passada, no finalzinho da mensagem, eu falei para vocês que, uma vez que a rebelião estava resolvida, o rei Davi ele não voltou automaticamente para Jerusalém, não é? Na verdade, começou um movimento, primeiro das tribos do norte, né, das 10 tribos do norte, chegando à conclusão que o melhor, uma vez que Absalão tinha sido morto, o melhor era que Davi voltasse a Jerusalém e voltasse a governar sobre Israel. Mas esse movimento ele começa primeiro com as tribos do norte. E aí, aqui no finalzinho aqui do texto que eu li com vocês a semana passada, aí o rei Davi, né, ele vendo que Judá, que era a própria tribo de Davi, né, note isso, Judá, que era a própria tribo da qual Davi fazia parte, estava mais relutante em receber o rei Davi de volta do que as tribos do norte. As tribos do norte já abriram os braços mais rápido, e aí então Davi faz o quê? Está aí no capítulo 19, aí do verso 11 em diante, Davi ele manda um recado, né, para os homens de Judá, e aí então ele consegue convencer, né, a sua própria tribo a recebê-lo de volta. Por isso que, eu vou reler aqui, verso 14. Então diz aí, com isto, né, depois que ele manda essa mensagem, com isto moveu o rei o coração de todos os homens de Judá, como se for um só homem. E aí os homens de Judá mandaram dizer-lhe, volta, ó rei, tu e todos os teus servos. E o verso 15 diz, então o rei voltou e chegou ao Jordão. Lembre-se que o rei, para fugir de Absalão, o rei Davi, ele tinha atravessado o Jordão, né? Ele tinha atravessado para o lado oriental do Jordão, para o lado leste do Rio Jordão, e agora então ele tinha, para ele voltar para Jerusalém, ele tinha que voltar e atravessar o Jordão novamente para o lado ocidental do Jordão. Então, o texto diz que o rei voltou, chegou até o Rio Jordão, e o texto diz que Judá, quando diz aqui Judá foi a Gilgal, é a tribo de Judá, né? Os componentes da tribo de Judá foram a essa cidade chamada Gilgal, que é perto ali do Rio Jordão, foram para se encontrar com o rei e para fazê-lo passar o Jordão. E aí, gente, preste atenção aqui. Quando Davi estava fugindo, ele teve contato com algumas pessoas. E agora que ele está voltando, ele vai ter contato novamente com algumas das pessoas que ele teve contato quando ele estava fugindo. Agora ele está voltando, só que a condição é outra, a circunstância é outra. Então preste atenção que o versículo agora 16 já vai falar de uma pessoa aí, né? Quem tem memória boa vai lembrar desse cidadão aqui, verso 16. Apressou-se, olha, até o texto é interessante, apressou-se, né? Porque esse homem aqui, ele tinha feito algo muito desagradável, né? Para dizer o mínimo. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá. Ele não era da tribo de Judá, ele era da tribo de Benjamim, né? Mas ele foi junto com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, né? Você vê que esse Simei aqui, vocês já vão lembrar dele. Esse Simei aqui, ele era um homem até que tinha uma liderança interessante, porque o texto diz que ele foi se encontrar com o rei com 1000 homens, só que aqui a atitude dele era diferente. Quem lembra o que Simei fez quando Davi estava fugindo? Alguém lembra? Simone vai lembrar com certeza. O Silas vai lembrar com certeza. Vocês não lembram? Vocês vão lembrar. É só quando eu falar que vocês vão lembrar.
Oi? Lembra? Hã? Não. Quando Davi estava saindo, esse cidadão aqui, esse Simei, ele apareceu lá e ele começou a amaldiçoar o rei Davi e a apedrejar. Lembra desse personagem? É que às vezes é difícil você linkar com os nomes, né? A gente fazer a correlação com os nomes. Mas esse Simei aqui foi, depois, se vocês quiserem conferir, está lá no capítulo 16, do verso 5 ao 13. Quando Davi está fugindo, esse Simei, ele era da tribo de Benjamim. Até se não me falha a memória, o texto lá diz que ele era parente de Saul, né? Um homem da família da casa de Saul, exatamente. Esse Simei, ele era parente de Saul, ele era da tribo de Benjamim, a mesma tribo da qual era o rei Saul, né? E quando Davi está fugindo, ele vai e ele começa a amaldiçoar Davi, e ele começa a apedrejar Davi e os homens, porque Davi, embora ele estava fugindo, ele estava com uma comitiva, né, de soldados, enfim, de pessoas leais a ele. E até teve um ali que foi o Abisai, né, o Abisai, que era irmão do comandante do exército, irmão do Joabe. O Abisai, lá naquela época, ele falou: rei, é só você me dar a ordem que eu vou lá e arranco a cabeça desse homem. Não é? Está lá, depois você leia lá. Capítulo 16. E aí o que acontece? Acontece que esse Simei, ele amaldiçoou, ele apedrejou Davi, os homens de Davi. Até na hora o Abisai se propôs a matá-lo e Davi não permitiu, falou: não, deixa. Não é? Só que agora Davi venceu a batalha, né? Os homens de Davi venceram Absalão e Davi está voltando para reassumir a sua posição de rei. O que vocês acham que estava passando agora no coraçãozinho do Simei? Ele estava tremendo de medo. Por isso que o texto diz: apressou-se, né? Ele nem esperou Davi chegar em Jerusalém, ele já foi até Davi. Apressou-se aí a se encontrar com o rei Davi. O verso 17, continuando aqui, aí diz também, diz o seguinte: como também, além do Simei, também Ziba, servo da casa de Saul, desse eu vou falar daqui a pouco, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei. Os caras estavam indo encontrar o rei, porque o Ziba também tinha tido um comportamento questionável diante de Davi, quando Davi estava fugindo. Já eu vou lembrar vocês vão lembrar, né? Então, esse pessoal que teve um contato com o rei quando ele estava fugindo, agora eles vão, que eles percebem que o rei está voltando, vai reassumir o trono em Jerusalém, então eles têm que fazer as pazes com o rei, né? E o verso, então, 18 diz: e o atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Verso 18, continuando aí: então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei. Olha lá. Prostrou-se diante do rei, né? O último encontro que eles tiveram, ele estava atacando pedra e amaldiçoando. Agora, o que ele estava fazendo? Ele estava se prostrando, né? Prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão. E lhe disse, verso 19, e lhe disse: não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, em teu coração. Rei, olha a conversa dele aqui. Rei, não imputes a minha culpa, né? Rei, não te lembres do que eu falei. Eu fui muito perverso no que eu falei.
Não conserve no teu coração, não guarda no teu coração, rei. Fica magoado, não. Tá certo que eu te apedrejei, né? Tá certo que eu queria ver você morto, tá certo que eu te amaldiçoei, mas não conserve isso no seu coração, não, né? Verso 20, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso, sou o primeiro que, de toda a casa de José, desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Não é? Aí o verso 21 diz assim: então respondeu Abisai, filho de Zeruia. Esse Abisai aqui, que era o irmão de Joabe, e que já quis arrancar a cabeça do Simei da primeira vez. Agora o Abisai reage novamente, ele diz assim, então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse, não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? 22, porém Davi disse, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei de Israel? Sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei, não morrerás. E lhe jurou. Né? Então o rei perdoou aqui o Simei. Né? Vamos lá, gente. A palavra de Deus, ela é muito rica, né? Ela tem muitos ensinamentos muito interessantes. E eu gostaria de passar aqui, né, com vocês aqui algumas coisas. Primeiro, quando eu preguei o texto lá do capítulo 16, que o Simei ia apedrejando e amaldiçoando, ali eu trouxe uma aplicação para nós, que eu quero relembrar aqui, que a aplicação que eu trouxe naquela ocasião foi, não despreze uma pessoa em seu momento de maior humilhação, né? Porque foi o que o Simei fez isso, ele desprezou Davi no momento de maior humilhação de Davi, apedrejando, amaldiçoando. E por que que esse princípio a gente tem que observar? Não despreze uma pessoa em seu momento de maior humilhação. Por quê? Primeiro, porque isso não se faz. Isso é muito baixo, né? A pessoa está no momento de humilhação e o outro ainda vai tripudiar em cima. Isso é uma falta de caráter, uma falta de ética, de moral. Então não faça isso, primeiro, porque isso não se faz. E segundo, porque o mundo dá voltas, né, gente? Já viu essa expressão? O mundo dá voltas. Como já disse alguém, o mundo não gira, ele capota, né? Já viu essa frase? O mundo não gira, ele capota. Então a gente nunca sabe o que pode acontecer. Veja, quando o Simei começou a amaldiçoar Davi, quando ele começou a apedrejar Davi, ele achava que Davi jamais ia voltar para Jerusalém. Ele achava que Davi jamais voltaria a ser rei novamente. Provavelmente ele tinha certeza que Davi seria morto. Mas olha como a vida dá voltas, né? Olha como a história, né, gente? Ela, como diz aquele ditado também, ela só termina quando acaba, né? Então, calma, né? Não despreze uma pessoa em seu momento de maior humilhação, primeiro porque isso não se faz, e segundo porque o mundo dá voltas. Outra coisa que a gente pode aprender aqui também com a palavra e com Davi é que nós precisamos resistir, né, aos conselhos de pessoas violentas e precipitadas, né? Davi, ele teve muitas falhas, né, ao longo da vida dele, mas em alguns momentos ele demonstrava assim um equilíbrio impressionante. Você sabe que Davi, quando ele estava sendo perseguido por Saul, ele teve 2 oportunidades para matar Saul. Lembra da história lá? Que já faz tempo que a gente pregou isso, né? Mas Davi, ele teve 2 oportunidades para matar Saul.
E quando a oportunidade surgiu, os homens de Davi falavam: vai lá, Davi, vai lá, rei. Não era rei ainda na época, vai lá, Davi. Olha, eles até falavam: o Senhor preparou para você essa ocasião, né? Até punha Deus no meio. E aí Davi falava: olha, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Então ele tinha esse controle, né? E quando ele estava fugindo, esse homem xingou, apedrejou, o Abisai quis matá-lo. Davi falou: não, deixa, se Deus se agradar de mim, Deus vai reverter essa maldição dele em bênção. E aqui Davi voltou, e agora ele estava por cima, ele era o rei. Né? Lembre-se que era uma época de absolutismo monárquico, né? O que o rei falava era lei. Ele podia falar: não, pode, tira a cabeça desse sem vergonha aí, até para servir de exemplo, né? Até para servir de exemplo. E ele foi aconselhado aqui, né? Ele foi aconselhado 2 vezes pelo Abisai a matar esse homem, né? Então a gente pode aprender com Davi isso aqui, né? Resista aos conselhos de pessoas violentas, de pessoas precipitadas. Muito cuidado, né, gente? Sempre vai ter alguém, sempre vai ter um Abisai para botar lenha na fogueira, né? Isso aqui é sabedoria para a vida, né? Porque, como eu estou falando, todos nós aqui temos a nossa vida, o nosso dia a dia, e vão surgir situações, vão surgir problemas, vão surgir questões de relacionamento. E às vezes você pode ter alguém do seu lado que vai te incentivar a se vingar, a ser vingativo, a ser violento, a ser cruel, a ser precipitado. Então, calma, cuidado, tenha equilíbrio, pense, né? Não haja no impulso, não haja na emoção, não haja na ira, no ódio, no rancor. Busque a direção de Deus, busque o conselho da palavra de Deus. Resista aos conselhos de pessoas violentas e precipitadas. E outra coisa que a gente aprende aqui nesse episódio, envolvendo Simei, é que nós precisamos aprender também a demonstrar misericórdia e generosidade, até mesmo com aqueles que não merecem, né? Porque, humanamente falando, não é? O que dá vontade de fazer com uma pessoa dessa, né? Humanamente falando? Tomar pedrada não é uma coisa simples, não, né? Ou mesmo ser amaldiçoado, né? Alguém ficar te amaldiçoando, alguém ficar te diminuindo, né? Questionando a sua honestidade, a sua integridade. É muito, muito difícil isso. Alguém ficar te caluniando, é muito difícil isso, né? Como que a gente reagiria, né? E o texto diz não só que ele amaldiçoava, não só que... tem até lá no capítulo 16, tem uma hora que o Simei ele fala uma palavra, ele chama Davi, ele fala assim: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. E na NVI traduz assassino, bandido. Então, era isso aí que o Simei estava falando para Davi ali naquela ocasião, né? Então, não é fácil a pessoa ouvir essas coisas, né? Claro, naquele momento ainda ele estava fragilizado, mas aqui Davi já estava por cima, né? Mas ele resolveu demonstrar misericórdia, ele resolveu demonstrar generosidade, até para com essa pessoa que não merecia, né? E eu estava até me lembrando aqui também, né, gente? A gente tem outros exemplos na Bíblia, né? Lembra do exemplo de José, né? Estava lembrando de José, mesma coisa, né? José ele era odiado pelos irmãos, era invejado pelos irmãos, né? Foi colocado numa cisterna pelos irmãos. Os irmãos planejaram matá-lo, só não fizeram, primeiro porque Deus não permitiu,
e segundo, porque um dos irmãos de José intercedeu por ele, mas não mataram, mas o venderam para aquela caravana. Ele foi parar lá no Egito, foi arrancado do convívio da sua família, da sua terra, da sua cultura, foi colocado em uma outra terra, em uma outra cultura, uma outra língua, teve que se adaptar sozinho, sem família, sem ninguém, não é? E daí em diante ele passou por muitas coisas lá no Egito, supostamente por culpa dos seus irmãos. Não é? Por quê? Porque aí quando ele começa a se equilibrar lá na casa de Potifar, aí tem aquele episódio com a mulher de Potifar, ele termina sendo preso, passa muitos anos na prisão, sofre muito, né? José sofre muito. E aí depois ele se torna governador do Egito, né? Aí os irmãos dele vão lá. Aí os irmãos dele vão lá, se prostram, a princípio não sabendo que era José, né? Mas depois que eles ficaram sabendo também, a mesma coisa, né? Eles estavam morrendo ali de medo que José fizesse algo contra eles, né? Que José se vingasse. E aí a gente vê, né, que José os perdoa, não só os perdoa, é generoso com eles, porque traz toda a família para o Egito, sustenta a família na época da fome. E quando o pai deles morre, quando Jacó morre, eles inventam, ainda os irmãos de José ainda inventam uma história e falam para José: olha, nosso pai antes de morrer falou tal, para você nos perdoar, alguma coisa assim, não lembro agora exatamente. Aí José fala para eles: olha, vocês acham que eu estou em lugar de Deus? Vocês, de fato, vocês intentaram o mal contra mim. É Gênesis 50, 20, esse versículo eu lembro. A referência. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bênção, né? Para preservar a vida de vocês. É 20, Joaquim. Já que você está colocando, 50, 20, de Gênesis, isso. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, irmãos, é uma lição aqui, né? E é algo que a gente vê aqui, ó, veja, a gente tem o exemplo de Davi aqui, a gente tem o exemplo de José lá atrás, mas é o que a palavra de Deus vai ensinar para a gente lá no Novo Testamento, né? A nós sermos misericordiosos, a nós sermos generosos, até com os nossos inimigos, né? Até com os nossos inimigos. Jesus fala isso lá no Sermão da Montanha. Amar o seu inimigo, fazer o bem, amar o seu amigo, fazer bem ao seu amigo. Isso aí Jesus falou, até os ímpios fazem, não é? Mas nós temos que amar e fazer o bem e usar de misericórdia até para com os nossos inimigos. Então, Davi, ele age dessa forma que é bem interessante. Mas vamos seguir aqui. Agora, verso 24. Agora aparece, gente, Davi ele vai se encontrar com o Mefibosete, né? O Mefibosete, olha lá, verso 24, voltando lá, 2 Samuel 19, 24. Diz assim: também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Ou seja, ele não tinha, em outra tradução diz, ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, e nem lavado as vestes. Que situação que ele não estava, né? Lembra que o Mefibosete, ele era aleijado. Lembra do Mefibosete? O Mefibosete, ele era filho de Jonatas, filho de Saul. Mefibosete era neto do rei Saul. Mefibosete foi aquela pessoa que Davi usou de misericórdia e de graça para com ele. Em um dado momento, isso está lá em 2 Samuel 9,
Davi perguntou: ainda existe algum descendente de Saul, de Jonatas, para que eu possa usar de bondade para com ele? E aí ele descobriu esse Mefibosete, que era aleijado. Aí ele traz Mefibosete, coloca Mefibosete no palácio, para comer na mesa do rei todos os dias, só que havia sobrado uns bens, terras e bens de Saul, que eram cuidados por esse homem chamado Ziba. E aí o rei Davi fala: olha, tudo que era de Saul, eu estou dando para Mefibosete. E o Ziba, que já cuidava do patrimônio que tinha sobrado de Saul, você, Ziba, os seus filhos, os seus servos, vocês vão continuar cuidando do patrimônio que era de Saul e que agora é de Mefibosete. Isso foi lá no capítulo 9 de 2 Samuel. Só que quando Davi estava fugindo, o Mefibosete, coitado, ele não conseguiu. A impressão que dá é que ele até queria fugir com o rei, ele queria demonstrar lealdade para o rei Davi. Mas ele era aleijado. E o Ziba agiu de uma maneira muito, como que a gente pode falar? De uma maneira terrível para com o seu senhor, no caso, que era o Mefibosete. Porque o Ziba, quando Davi estava fugindo, ele levou para Davi suprimento, ele levou para Davi provisões, Davi estava precisando. Só que aí o Davi perguntou, está lá no capítulo 16, Davi perguntou para o Ziba: cadê o Mefibosete, o seu senhor, Mefibosete? Aí o Ziba inventou uma história lá, falou: olha, ele está acreditando que com essa confusão toda, o trono de Saul vai ser restabelecido, né, e ele poderá então ser o rei. O Ziba inventou essa história para Davi, mas tudo indica que não era verdade. O Ziba falou isso porque o Mefibosete não conseguiu por ser aleijado, e o Ziba também não ajudou o Mefibosete, né, a chegar até Davi, e aí ele inventou essa história para tirar vantagem pessoal. Tanto que naquele momento o rei Davi falou: então, se é assim, todos os bens que era de Saul, que eu dei para Mefibosete, agora são seus, Ziba. Agora todos os bens dele são seus. Foi isso que aconteceu. Só que aqui, o negócio agora, o rei está voltando, e Mefibosete também vai se encontrar com Davi, né? E veja só que o jeito que ele ficou, ele ficou dessa forma, né? Realmente para dar a entender para Davi que ele era leal a Davi. Ele não tinha lavado os pés, não tinha aparado a barba, não tinha lavado as vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que o rei voltou em paz. Ele ficou assim até para realmente demonstrar para o rei, né, quando o rei voltasse, se o rei voltasse, que ele era leal ao rei. E que a história que o Ziba tinha inventado era uma história inventada, não era verdade. E o verso 25 diz aqui: tendo ele chegado, aqui diz a Jerusalém, mas tem algumas traduções que dizem de Jerusalém, tá? Tendo ele chegado de Jerusalém, a encontrar-se com o rei, provavelmente lá nas imediações do Rio Jordão, o rei lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? 26, ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. Mefibosete falou: o meu servo, o Ziba, me enganou. Porque eu, teu servo, dizia: albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. 27, demais disso, ele, o Ziba, falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. 28. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem a tua mesa.
Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Assim, eu lendo a Bíblia aqui, irmãos, o texto, eu entendo isso, que o Mefibosete realmente ele foi inocente na história, ele foi traído pelo seu servo, que era o Ziba, né? Porque Ziba quis tirar vantagem, e agora ele se apresenta diante do rei, né? Mas seja como for, o verso 29 diz: respondeu-lhe o rei: por que ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Quando Davi descobriu Mefibosete, ele deu todas as terras para o Mefibosete. Quando Ziba falou que Mefibosete tinha esperança de se tornar o rei pela linhagem de Saul, o Davi deu todas as terras para os Zibas. Agora ele chegou no meio termo. Ele falou: é o seguinte, né, metade para cada um, né? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Verso 30. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei meu senhor em paz à sua casa. Né? É como se ele falasse para o rei assim: rei, se o senhor quiser dar tudo para ele, pode dar. Para mim, o mais importante é que o senhor, o rei, voltou em paz para a sua casa. Mas a gente entende pelo texto, então, que a partir desse momento a herança de Saul foi dividida, né? Era só de Mefibosete, agora é dividida entre Mefibosete e Ziba. Muito bem. Diante de dilemas difíceis de resolver, busque uma solução equilibrada que satisfaça ambas as partes. Você já viveu algum dilema difícil de resolver, gente? Davi aqui, ele ficou num dilema difícil, né? Porque ele tinha restabelecido Mefibosete. Ele tinha dado todos os bens de Saul para Mefibosete. Aí o Ziba engana Davi, mente para Davi. Davi também foi precipitado naquele momento e deu todos os bens para Ziba. Agora ele ouve o lado de Mefibosete. Será que Mefibosete estava falando a verdade? Aparentemente sim. Mas tem uma coisa, o Ziba também, ele mentiu, ele possivelmente tinha mentido com relação a Mefibosete, mas o Ziba ajudou Davi também, no momento que Davi estava precisando, porque Ziba levou provisões, levou muita coisa para o rei, naquele momento difícil. Então, o rei ficou num dilema: o que eu faço, né, diante dessa situação? E eu fiquei pensando, né, gente, olha, tem muitas situações na vida que a gente fica num dilema, viu? Um dilema. Pausa dramática. Você não fica num dilema? Vindo para a igreja hoje, eu e a Simone estávamos no carro discutindo um dilema familiar. Às vezes a gente até se desentende, porque é complicado, é dilema mesmo. Você pensa uma solução, você fala: não, mas isso aqui vai dar isso aqui. Aí você pensa outra solução: não, mas isso aqui, se a gente fizer assim, vai fazer assim. Aí fica num dilema, né? Difícil, a gente passa por dilemas difíceis. Davi passou aqui, nesse momento, por um dilema. Então, eu penso que aqui, o Davi, ele demonstra, aqui nesse momento, ele demonstra uma habilidade e uma atitude correta em resolver um conflito, né? Que a gente pode aprender com ele aqui, buscar essa habilidade, essa atitude correta, né? Essa habilidade até em resolver conflitos. E, diante de questões assim difíceis de resolver, buscar encontrar uma solução que seja equilibrada, que satisfaça as partes. Às vezes a gente não pode ser muito radical, sabe? Não, é assim, acabou e não tem conversa. É assim, é e acabou, não tem jeito, não quero saber. Não é? Geralmente não é a solução. Os extremos não são a solução. A gente tem que tentar achar um meio termo, um equilíbrio. Né? Davi falou: o que eu faço?
dei tudo para o Mefibosete, dei tudo para o Ziba. Agora, o que eu faço? Tiro tudo do Ziba e dou para o Mefibosete? Mas o Ziba me ajudou lá atrás. Então ele chega a essa solução aqui. Amém, gente? Então vamos lá, vamos aprender, né? Com essas lições aqui, a gente sempre buscar uma solução equilibrada que satisfaça ambas as partes. Aí eu vou terminar aqui a mensagem falando de um último personagem que ele também aparece. Ele vai aparecer lá quando Davi chega na cidade de Maanaim. Então lembra que Davi chegou numa cidade chamada Maanaim, onde ele vai ficar. E é de Maanaim que vão sair os soldados, o exército de Davi, para lutar contra Absalão. E quando Davi chega nessa cidade de Maanaim, chega lá um homem chamado Barzilai, que ele vai aparecer aqui. E lá o Barzilai também chegou, ele foi levar provisões para Davi, para o pessoal que estava com Davi. Então é um amigo, o Barzilai é um amigo. É um personagem muito interessante. Eu li um comentário na Bíblia de Estudo Shed, que diz assim: Barzilai é um homem de rara beleza moral. Com 80 anos de idade, ainda revelava ser combativo, inteligente, atencioso e amigo. Olha que beleza. Pensou? Você chegar aos 80 anos de idade assim? Né? Com 80 anos de idade ainda revelava ser combativo, inteligente, atencioso e amigo. E é esse homem que nós vamos ver aqui agora nessa narrativa. Rapidamente aqui, vamos lá, verso 31. E com esse personagem nós vamos aprender rapidamente aqui algumas coisas também. Então, verso 31. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar até o outro lado. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando este estava em Maanaim, porque era homem muito rico. E aqui a gente já pode aprender com o Barzilai uma lição interessante. Preste atenção nisso aqui, gente. Idade avançada não deve ser um fator limitante para se fazer o que é correto e bom. Né? O texto diz aqui que ele era muito velho, né? É que ele não tinha conhecido a minha avó, né, gente? Ele tinha 80 anos, da idade de 80 anos. Mas o texto diz, mas mesmo com 80 anos, ele ficou de braço cruzado. Ele falou, sou muito velho, minha vida está acabando, não sirvo mais para nada, não sirvo mais para produzir nada. Não, ele sustentou o rei. Quando o rei estava em Maanaim, porque ele era um homem rico, ele sustentou o rei, ele levou provisões para o rei, ele estava ativo, ele estava fazendo a diferença ainda, apesar dos seus 80 anos. Então isso ensina para a gente que idade avançada não pode ser um fator limitante para se fazer o que é correto, para se fazer o que é certo, para se fazer o que é bom. E quando eu li esse versículo e pensei nessa aplicação, né, lendo lá os materiais que eu estava lendo, eu me lembrei do Salmo 92, versículo 12, que diz, né? Diz o quê? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, continuando, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, está falando de quem aí? Do justo, né? Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Amém, irmãos? Na velhice ainda darão frutos. Então, gente, a gente, né, tem nenhum velhinho aqui, né? Nenhuma velhinha aqui é só jovem. Mas nós que somos um pouco mais jovens, irmãos, isso aí, né? A gente não pode chegar na velhice e encostar, viu?
Olha como a palavra de Deus traz ensinamento para a gente, né? Não pode encostar, pessoal. A gente tem que estar produtivo, de alguma maneira. Pode até estar aposentado. Pode até, de repente, você não está mais, né, na sua área de atividade profissional, que você teve a vida inteira, mas precisa estar ativo, precisa encontrar uma atividade, precisa ser útil, precisa fazer o que é certo, o que é bom, porque a idade avançada não pode ser um fator limitante. A gente vê isso aqui, aprende isso aqui na vida de Barzilai. Aí o verso 33 diz assim, vamos lá. Verso 33. Disse o rei a Barzilai: vem tu comigo, e te sustentarei em Jerusalém. Olha a oferta que o rei faz para Barzilai aqui. Vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. 34. Respondeu Barzilai ao rei. Agora olha a resposta dele, gente. Aqui eu quero chamar a sua atenção também para a sabedoria desse homem. Né? E aqui o princípio que o texto ensina para a gente aqui é também o seguinte, veja só. São duas coisas que se complementam, né? Elas não são contraditórias, eu entendo, mas elas se complementam, porque, por um lado, a idade avançada não pode ser um fator limitante para a gente fazer o que é correto e bom. Mas, por outro lado, é importante a serenidade em relação à duração da vida, né? E com o Barzilai aqui a gente aprende a importância dessa serenidade em relação à duração da vida. Porque ele fala assim para o rei chama ele, vamos para Jerusalém comigo, eu vou te sustentar. Mas aí ele responde o que para o rei? Quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei irá o teu servo ainda um pouco além do Jordão. Rei, eu vou te acompanhar mais um pouco aí além do rio Jordão. Por que há de me retribuir o rei com tal recompensa? 37. Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade e serei sepultado junto a meu pai e a minha mãe. Então, assim, ele tem consciência da idade dele já avançada, né? Ele é uma pessoa frutífera, é uma pessoa que está ainda fazendo o que ele pode fazer para ajudar, fazendo o que é certo, fazendo o que é correto, mas ele também tem uma serenidade em relação à duração da vida, né? Ele fala, eu não vou com o senhor, porque, né, eu já sou uma pessoa de idade avançada, né? Eu já tenho as limitações da idade, né? Ele vai falando aí várias limitações aqui, né? Poderia o teu servo ter gosto no que come, no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? Né? Então, ele tem essa serenidade em relação à duração da vida. E também, estudando esse texto hoje aqui, pensando nisso, eu lembrei também do texto de Salmo 90, né? Verso 10 e 12, que eu queria que o Joaquim colocasse aqui para a gente. Salmo 90, versículo 10. Que diz assim, o salmista diz, né? Aí o Salmo 90 foi escrito por Moisés. Ele diz, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. É isso, né? Nós voamos. Põe no verso 12 para mim. Verso 12. E aí, nesse mesmo contexto, é que o salmista fala, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Né? Então, esse Salmo 90, ele fala da transitoriedade da vida, né?
Ele até chega a dizer que a idade de uma pessoa é de 70, alguns, pela sua robustez, conseguem ir um pouco além, mas já não estão naquele vigor. Mas o que a gente tem que fazer nos anos que Deus nos dá de vida, gente? Né? Nos anos, que a vida realmente é um presente. Né? O que a gente tem que fazer nos anos que Deus nos dá de vida? Ensina-nos a contar, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, né? Ensina-nos a viver de uma maneira, ensina-nos a que, durante os dias que o Senhor nos der de vida, nós possamos viver, né? Nós possamos ter um coração sábio, que a gente possa viver. Aqui, falando o seguinte, né? Com o Barzilai aqui, a gente pode aprender também a importância de buscar encaminhar a próxima geração, né? Idade avançada não pode nos limitar. Enquanto a gente puder estar produtivo, vamos estar produtivo. Mas temos que ter uma serenidade em relação à duração da vida. E, enquanto Deus nos der vida, e a gente tem que viver com sabedoria, encaminhar a próxima geração. Olha, eu não posso ir com você, rei, mas o meu filho pode. Leva o meu filho. E já encaminha a próxima geração. Porque, irmãos, uma das seguranças que podem trazer grande conforto na hora da partida é a pessoa saber que a sua geração, a próxima geração de filhos e netos está bem encaminhada, né? Você já parou para pensar isso? Né? Porque às vezes a gente pensa, um dia a gente vai partir, né? Eu às vezes já pensei sobre isso, né? Mas eu já contei a experiência que eu tive aqui, né? Há uns 15 anos que eu tive um problema de saúde, depressão, saúde emocional, tal, e eu fiquei muito mal naquela época, que eu achei que eu ia morrer. Eu pensei que eu ia morrer. Pensei que eu ia morrer, eu falei, eu vou morrer, agora eu tenho que... O que eu vou fazer? Né? Aí eu tentei até fazer um seguro de vida. Nem contei, né? Isso talvez. Tentei fazer um seguro de vida, porque pelo menos, né? Mas não deu certo. Não deu certo. Porque aí no questionário falava assim, você tinha algum problema de saúde, né? Eu falei, como eu não vou mentir, né? Eu estou com problema de saúde, né? Estou com problema emocional, não posso mentir. Então, não vai rolar. Mas assim, qual que é o maior temor, né? Igual na época, meus filhos eram pequenos, né? Gustavo tinha 3 aninhos, 2 aninhos, 3 aninhos. Aí minha maior preocupação era aqui, com meus filhos, né? Como é que vai ser? Né? Minha esposa, meus filhos, a Gabi adolescente, a Gabi era adolescente, uns 14 anos, sei lá. Aí, agora, a gente tem que preparar a nossa próxima geração, porque eu sei que esse momento não é fácil para ninguém, mas quando chega o momento, né, e a pessoa sabe que ela encaminhou a próxima geração, né, ela sabe assim, olha, eu estou indo, mas eu sei que meus filhos, meus netos estão bem encaminhados. Então, é isso. Eu acho que com esse Barzilai a gente aprende essas 3 coisas aqui. A idade não pode nos limitar, mas temos que ter a serenidade em relação à duração da vida e a importância da gente encaminhar a próxima geração, né, dos nossos filhos, dos nossos netos. E eu quero terminar aqui, irmão, só lendo um comentário rapidinho que eu li, que eu achei interessante, para a gente fechar essa palavra, que diz assim: todo este episódio da rejeição e do retorno de Davi, presta atenção, todo esse episódio da rejeição e do retorno de Davi ilustra a atitude que as pessoas hoje têm em relação a Cristo. Até porque Cristo é filho de Davi. E assim como Davi foi rejeitado, Cristo tem sido rejeitado.
E assim como Davi voltou, Cristo também vai voltar. Então, todo esse episódio da rejeição e do retorno de Davi ilustra a atitude que as pessoas hoje têm em relação a Cristo. Há uma minoria leal que permanece ao lado do rei ausente, assim como aconteceu com Davi. Há uma minoria leal que permanece ao lado do rei ausente, o rei Jesus, que está ausente no momento, mas que vai voltar. E há uma maioria egoísta que prefere se rebelar hoje também, como naquele tempo com Absalão, há uma maioria egoísta que prefere se rebelar contra o rei Jesus. E aí fica a pergunta, mas o que acontecerá quando o rei retornar? Porque quando o rei retornar, ele vai se encontrar com as pessoas, assim como Davi foi se encontrando um por um, né? E um por um foi ali diante do rei. E assim também, quando o rei Jesus voltar, as pessoas vão ter de prestar contas ao rei Jesus. Amém? Então, que nós possamos estar sempre com as nossas vestes brancas, né? E sempre fiéis, sempre leais, ainda que o mundo todo se rebele contra ele, que nós possamos estar sempre leais ao nosso Rei, ao nosso Senhor e ao nosso Salvador Jesus Cristo, porque Ele está voltando. Amém? Vamos ficar de pé então, na presença de Deus, nós vamos louvar o Senhor e vamos orar. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Tu és dono de tudo que há em mim, tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento, tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento, és a minha força, minha confiança, és minha saída, tu és meu tudo. Tu és tudo para mim, meu futuro a ti pertence, sei que jamais me deixarás, não me canso de te buscar, no teu sangue tu me guardas a todo instante, tua graça
minha saída. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo, Senhor. Tu és meu tudo. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. És a minha força, minha confiança, és minha saída. Tu és meu tudo. Amém, irmãos. Vamos orar? Glória a Deus. Vou pedir para Simone fazer essa oração, para a gente encerrar o culto. Nós vamos orar, né, gente, por alguns pedidos de oração. Nós vamos orar. Vou pedir para Simone orar pela minha mãe, né? Hoje eu conversei um pouquinho com ela. E ela está com um probleminha na perna, está com uma dificuldade de andar, né? Até brinquei com ela, falei, você está dando mancada, né? Está mancando um pouquinho, né? Está dando mancada. Vamos orar por ela, para que o Senhor... Ela está fazendo alguns exames, né? Para que seja identificado o problema, para que ela possa ser, né? Para que o foco do problema possa ser atingido, né? E ela possa ficar bem. Amém? Vou pedir para a Simone orar também pela irmã Osvalda. A irmã Osvalda vai começar um tratamento, né? Para que Deus abençoe, para que seja bênção para ela, para a vida dela. Vamos orar. Quem mais tiver algum pedido de oração, levante a sua mão, coloque diante do Senhor. Vamos continuar orando pelas irmãs, pela irmã Beth também, que está com problema no ombro, né? Está até com aquela tipóia. Pelas irmãs, pela irmã Marli, pela irmã Lourdes. Vamos orar pelos pedidos de oração. Amém. Vamos levantar as mãos, irmãos? Amém? Nós somos aí os intercessores do Senhor Jesus. Vamos colocar essas pessoas diante de Deus. Amém? O Senhor conhece a necessidade do seu povo. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos as nossas mãos como sinal de dependência do Senhor. Nós, Pai, sempre buscamos em Ti, Senhor, a solução, a resposta para os nossos problemas e para as nossas dificuldades. E nós apresentamos diante do Senhor esses irmãos que estão carentes e necessitados de oração. Nós apresentamos a vida, Senhor, da minha sogra nesta noite. Senhor, diante de todos os problemas que ela tem passado, nós clamamos ao Senhor. Nós não podemos nada, Senhor, porque somos humanos e limitados, mas o Senhor é o médico dos médicos e nós temos em Ti a resposta daquilo que nós precisamos. Por isso, com fé, com confiança, com esperança, Senhor, de que o Senhor é poderoso para fazer tudo que está, ó Deus, ao seu alcance. Nós cremos que o Senhor é poderoso para trazer a saúde, a cura e a libertação. Visita a tua filha nesta hora, toca ali nas suas pernas, nos seus músculos, toca nos seus ossos. Vai de encontro, Senhor, aquelas inflamações, infecções. O Senhor é aquele que sabe. O Senhor conhece a nós melhor do que nós mesmos. E o Senhor sabe de onde ela precisa, Senhor, ser curada. O Senhor é aquele que pode passar com a sua mão poderosa e tirar, Senhor, toda a inflamação. Ó Deus, todo o problema, Senhor, que a tua serva tem sofrido. Nós cremos que o Senhor é poderoso para curar e libertar no nome de Jesus. Nós colocamos a vida da nossa irmã Osvalda diante do Senhor. Deus, nós continuamos crendo e confiando que o Senhor tem a resposta para todas as coisas.
Nós somos limitados, Senhor, não entendemos o porquê, mas o Senhor é aquele que sabe de tudo, o Senhor é o soberano, o Senhor é o dono da nossa vida, o Senhor é aquele Pai que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, nada foge do teu controle, e por isso, Senhor, nós colocamos a vida da tua serva diante do Senhor, porque o Senhor tem a resposta, o Senhor é aquele que pode, Senhor, passar com ela sobre os vales. Senhor, a tua palavra diz que quando nós passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Quando passarmos pelo fogo, Senhor, ele não arderá sobre nós, porque o Senhor passará conosco. Em todo o tempo, Pai, o Senhor segura e sustenta a nossa mão, que a tua serva possa ter essa confiança e essa convicção de que mediante a qualquer situação, o Senhor está com ela e o Senhor vai trazer a vitória, a resposta, no nome de Jesus. Fortalece o seu coração, dá-lhe força, dá-lhe coragem, Senhor. Deus, que o Senhor possa, Senhor, trazer ânimo a ela, Pai, que ela possa fazer os exames, que ela possa fazer tudo o que precisa, crendo e confiando, ó Pai, no Senhor, descansando em Ti em todo o tempo. No nome de Jesus, nós apresentamos a vida da Beth diante do Senhor, a vida da nossa irmã Marli, a vida da nossa irmã Lourdes. Senhor, Tu sabes do que as suas filhas precisam. Nós temos orado, nós temos crido, ó Deus, que o Senhor está com as suas mãos sobre elas. Abençoa Tuas filhas, dá-lhes graça diante das situações, dos problemas que elas têm passado. Deus, nós cremos, Pai, que o Senhor é aquele que tem cuidado. O Senhor não promete fazer tudo por nós, mas o Senhor promete que vai fazer tudo conosco. O Senhor está sempre conosco. Nós sabemos que nós passamos por aflições, por desafios neste mundo. Nós sabemos, Pai, ó Deus querido, que este mundo é um mundo caído, onde nós passaremos por situações e problemas e muitos desafios, mas uma coisa é certa: nós temos um Deus em que nós podemos confiar, nós temos um Deus que temos a esperança, nós temos um Deus que está conosco todos os dias, nós temos um Deus que tem preparado coisas grandes e firmes que nós não sabemos para nós. Essa é a esperança, essa é a convicção que nós temos no Senhor, que nossa fé possa se fortalecer em Ti, que a nossa coragem possa persistir, que nós possamos continuar caminhando sem desistir num só momento, sempre olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor. Nós oramos nesta noite, crendo, Pai, visita cada um, vai tocando em cada vida, vai libertando, vai curando, trazendo a resposta, Senhor, para cada um de acordo com a sua necessidade nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Então, até domingo, às 10 horas da manhã, com a permissão de Deus. Amém? Dê um abraço aí. Ah, sim, sábado. Sábado tem o trabalho das crianças, né? Sábado às 16 horas, trabalho das crianças. E pode vir todas as crianças, né, Giovana? Pode vir, tipo de 0 a 100 anos, pode ser? Então, porque a irmã Marinete veio perguntar para mim, eu posso vir? Eu falei, pode, irmã, pode vir. Todas as crianças de 0 a 100 anos podem vir. Mas tragam as crianças de até 10 também, né? Os filhos, netos, sobrinho, tá bom? Então, sábado às 16 e domingo às 10 horas da manhã. Deus abençoe, dê um abraço no seu irmão, vai na paz.